Boa noite. Boa noite. Presidente do PT afirma que Joaquim Barbosa tornou-se responsável pela vida de Genuíno. Mais de 200 residências com risco de desabamento são interditadas na periferia da Zona Sul. No feirão da Caixa, quase 150 mil imóveis em oferta para o sonho da casa própria. Prefeitura afirma que conseguiu frear os casos de dengue na capital. Cartórios eleitorais fazem mutirão no fim de semana para transferência de títulos. E na série Cara de São Paulo, Carlos Moreno, ator no teatro e garoto propaganda na TV. Defesa Civil vistoria imóveis no Jardim Ibirapuera, zona sul da capital. Ontem, mais de 200 casas foram interditadas por risco de desabamento. A Prefeitura informou hoje que as famílias receberão auxílio aluguel. Mais de 1.000 pessoas de mudança, todas com medo de uma tragédia. A situação tá feia lá em cima, meu amigo. Feia, tudo rachado, tudo desmoronando. A gente está só aqui no colégio, não tem onde ficar, quer levar para abrigo, a gente não quer ir para abrigo. A comunidade Erundina, no Jardim Ibirapuera, fica na zona sul de São Paulo. As rachaduras nas casas começaram há pouco mais de uma semana. Os moradores avisaram a prefeitura. Na quarta-feira, as famílias tiveram de sair às pressas porque as casas correm risco de desabamento. Mais de 200 imóveis foram interditados. O solo está encharcado, as trincas estão... Existe um desequilíbrio, né, no local. Então nós estamos preocupados com um possível escorregamento, com chuva, inclusive que essas casas venham para baixo. Seu Joaquim mora no pé do morro, mas ainda não recebeu a orientação para deixar sua residência. Mesmo assim, já empacotou tudo o que pôde. Está com receio de ficar e as construções de cima caírem. O risco dessa minha casa cair é grande, porque se as casas de cima virem abaixo, a minha não aguenta, vai para baixo. Então estou tirando as minhas coisas para casa do meu filho e vamos ver o que pode fazer. Daqui de baixo, olha, do campo de futebol, a gente percebe como o morro é íngreme, bastante alto e tem imóveis de até 6 andares. São construções feitas numa área irregular. Inicialmente, a Sabesp foi acusada de ter uma obra no local e que teria provocado um vazamento. Só que a empresa, em nota, disse que fez uma vistoria e não constatou qualquer irregularidade, qualquer problema. Mas lembrou que esse é um terreno cheio de minas d'água. Enquanto isso, a Defesa Civil disse que mais gente vai precisar deixar as suas casas por aqui. E algumas dessas construções devem ser destruídas. Dificilmente eles voltarão, porque a necessidade de se descobrir o que aconteceu e essas casas estão em risco. Algumas deverão ser demolidas, algumas obras serão realizadas para poder colocar todo esse local em segurança. Quem não tinha para onde ir, dormiu nesta quadra de uma escola municipal vizinha. O local também serve de depósito temporário para móveis e outros pertences. A maioria dos desabrigados foi para a casa de parentes. Nós vamos dar o auxílio aluguel para essas 200 famílias que foram cadastradas agora pela Defesa Civil e pela nossa equipe de assistência social. E vou tentar liberar o mais rápido possível para não trazer mais transtornos para essas famílias que já estão com bastante problemas. Apesar da assistência, os moradores reclamam que falta informação. O prefeito veio aqui, falou que vai dar auxílio aluguel, não fala o valor para a gente, não fala quando que vai sair isso para a gente. A gente vai procurar casa aí de 2 cômodos que não cabe nem uma cama, 700, 2 meses de depósito, entendeu? 1 ano de contrato, não é fácil. Segundo a Prefeitura, o dinheiro do auxílio aluguel será liberado após o cadastramento das famílias junto à Secretaria de Habitação. O valor é de R$ 300. Mais de 1.100 carros abandonados nas ruas da cidade foram recolhidos pela Prefeitura no ano passado. No bairro do Morumbi, os transtornos são diários na rua conhecida como Ladeirão. A aparência ruim logo denuncia. O carro está parado há muito tempo na rua e vai se deteriorando. Estes estão no bairro do Morumbi, na zona sul da capital, e ninguém sabe quem são os donos. Sim, e aqui são duas mãos, ou seja, você sobe e desce.
Você tendo 2 carros parados, só passa um. Checamos as placas de 6 veículos com a Polícia Militar e 3 deles possuem dados divergentes com os cadastrados no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o que sugere que as placas podem ter sido clonadas ou podem ser veículos roubados. A responsabilidade pela fiscalização é das subprefeituras, que contam com a denúncia dos moradores para chegar até os veículos. Só no ano passado, 1.132 carros foram recolhidos por abandono. Mas retirar esses veículos da rua não é uma tarefa tão simples. Constatada a denúncia, o veículo recebe uma notificação que é fixada no vidro. Após 5 dias úteis, será considerado abandonado. Os fiscais também verificam com a polícia e órgãos de trânsito se o carro é produto de crime ou se tem algum tipo de pendência judicial. Não havendo empecilho legal, ele é removido para um dos 28 pátios da cidade. O valor da multa por abandono de veículo é de R$14 mil. Na região central, são os veículos de 2 rodas que chamam a atenção. Alguns comerciantes e moradores denunciam que existem motos roubadas entre as estacionadas diante das lojas. Um problema que, para o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, da Santa Efigênia, poderia ser amenizado com a criação da Zona Azul na região. Qualquer hora do dia você vai ver as motos na calçada. Então é muito difícil você ter uma vaga para um carro e não é estacionamento de moto, ali é para público geral. A 10ª edição do Feirão da Casa Própria da Caixa Econômica Federal começou hoje em São Paulo. São quase 150 mil imóveis disponíveis na capital, região metropolitana e Baixada Santista. Jackson e Isabela se casaram há 1 ano. Na procura pela casa própria, arriscaram uma visita ao Feirão da Caixa no ano passado e saíram de lá com o negócio fechado. Você imaginava que mesmo no último dia e pela primeira vez no feirão vocês iam fechar? Não, nunca passou na minha cabeça. Tanto é que nós não levamos toda a documentação, levamos só alguns documentos, o que deu para analisar nosso crédito. E aí, quando você saiu de lá, qual foi a sensação? De alívio e de uma vitória, né? Conquistamos no nosso patrimônio. Presos há 2 anos no aluguel, o casal está a poucos dias de receber as chaves de uma unidade do programa Minha Casa Minha Vida em Cidade Tiradentes, na Zona Leste. Deram uma entrada bem menor do que a que dariam em outro apartamento e parcelaram o imóvel em 30 anos. Como eles, milhares de pessoas que sonham com a casa própria terão a oportunidade de fechar o contrato no feirão deste ano. No primeiro dia do evento, o movimento foi intenso. Qual que é o perfil do apartamento que vocês procuram? O perfil é para família pequena, né? 2 dormitórios, o suficiente. Estou procurando o mais em conta possível, né? A gente vamos aí para pesquisar. Ainda não encontrei o que eu estou procurando, mas vou continuar. Não vai desistir? Não vou desistir. Este ano, o Feirão da Caixa traz cerca de 150 mil imóveis, quase 15 mil a mais do que os oferecidos no ano passado. Com tanta possibilidade, tanto público, difícil sair daqui sem fechar um bom negócio. Os noivos Onilda e Cirlândio estão esperançosos. Com casamento marcado para daqui 1 ano, eles chegaram às 9 da manhã e já estão de olho num apartamento na Barra Funda que sai por R$25 mil a menos do que o previsto no orçamento do casal. Vimos já 2 empreendimentos, um já pronto, outro entrega rápida e outro ainda previsto para ser lançado ainda para daqui 1 ano. Tudo com o perfil que você queria, o valor, o local? Sim, todos. Tem esperança de sair daqui hoje com um apartamento comprado? Sim, claro que sim. Imóveis novos, usados e em construção poderão ser parcelados em até 35 anos. A expectativa da Caixa é manter o volume de R$3,2 bilhões em negócios fechados em 2013 na capital paulista. Um diferencial do ano passado que se repete é o prazo para o pagamento da primeira parcela. Quem comprar durante o período de feirão, até dia 31 de julho, aqui ou qualquer agência da Caixa, pode optar por pagar a primeira prestação só em janeiro de 2015. O Feirão da Caixa vai até domingo no pavilhão de exposições do IMB. Outras informações no site feirão.caixa.gov.br.
Ele ficou conhecido pelos comerciais de televisão, sempre de uma mesma marca e com um jeito bem característico. Mas seu talento artístico vai além. Carlos Moreno é um personagem que é cara de São Paulo. Ele é um dos rostos mais famosos da publicidade brasileira, se não o mais famoso. Carlos Moreno já perdeu a conta de quantos comerciais já fez ou ainda não? Acho que eu perdi. Quem tem essa conta é o Washington Oliveto. Mas enfim, eu não lembro o número exato, mas são quase 400 filmes que a gente fez durante 30 e tantos anos de campanha. Até hoje, ele é garoto propaganda exclusivo da Bombril, marca de detergentes e palhas de aço. O sucesso com a campanha desde que foi lançada, na década de 70, foi imediato. Entre os segredos do sucesso, o jeito tímido do personagem que interpretou. Ah, como o Bombril é bom. Limpa os cantinhos difíceis de tudo. E as panelas ficam brilhando. Viram? Tudo mesmo. No começo ninguém esperava que fosse durar. Ninguém, nem eu, a Bombril, a agência, ninguém. Porque primeiro eu fiz um contratinho, enfim, para 4 filmes, ganhei aquele cachê e acabou. Daí foi tão bem sucedido que me chamaram para fazer um contrato de exclusividade por 1 ano, depois mais um, e foi sendo renovado e até hoje eu estou contratado. Ele chegou a se incomodar por ser reconhecido sempre por interpretar o mesmo personagem. Mas o incômodo passou quando surgiram convites para peças de teatro. Há pelo menos 10 anos divide a televisão com os palcos e atualmente apresenta um musical pela primeira vez. A gente canta, chama Nas Ondas do Rádio, porque a gente escolheu um momento da música brasileira que é da época de ouro do rádio, que é os anos 30, 40, 50, até o advento da televisão, que o rádio era o meio de comunicação de massa mais poderoso. No apartamento onde mora, no bairro de Higienópolis, Carlos Moreno vive sua tranquilidade, que o faz lembrar de como começou a carreira. Na infância, nem pensava em ser ator. Se formou em arquitetura, mas logo mudou de área e nunca exerceu a profissão. Eu estava participando de um grupo de teatro e a gente estava com um espetáculo em cartaz. E, por coincidência, o Washington Oliveto, que na época estava na DPZ, junto com o Petit, eles criaram uma campanha para Bombril que tinha um personagem, começaram a fazer teste com atores. Por uma grande coincidência, um dos donos da produtora foi assistir meu espetáculo, me viu no palco e me chamou. Fui fazer o teste, passei. Agora, com a mão, a senhora passa um creminho, eu não sei. Além de entrar para o livro dos recordes como garoto propaganda há mais tempo no ar por uma mesma empresa, Carlos também participou do programa infantil Rá-Tim-Bum da TV Cultura e fez filmes no cinema. Este paulistano da Gema reconhece que, por causa da mistura de povos e da loucura da cidade, tem orgulho de ser uma das caras de São Paulo. Eu falo que eu sou uma flor do asfalto, quer dizer, eu gosto de São Paulo e é um vício. Para mim, assim, São Paulo é viciante. Bom. Bom? O quê? O espetáculo Floreslegio Musical nas Ondas do Rádio está em cartaz no Teatro Eva Hertz, na Livraria Cultura, no Conjunto Nacional. O endereço é Avenida Paulista 2073. As apresentações são às quartas e quintas-feiras, às 9 da noite. Os ingressos custam entre R$20 e R$40. Morre aos 76 anos o jornalista Rodolfo Konder. Segundo a mulher do escritor, ele morreu ontem em decorrência de complicações de um câncer. Ele estava internado havia 20 dias no Hospital Beneficência Portuguesa. Konder era presidente da Associação Brasileira de Imprensa em São Paulo. Militante na época da ditadura, Konder foi preso junto com Vladimir Herzog. Como jornalista, trabalhou em diversas revistas, entre elas Isto É e Época. Também apresentou o Jornal da Cultura na TV Cultura e foi colaborador do jornal O Estado de São Paulo. Como escritor, Konder venceu o prêmio Jabuti em 2001 com o livro Hóspede da Solidão. E acontece nesse momento no AMB o 14º Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores. São esperadas a participação da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula. A repórter Sabrina Pires acompanha o evento e tem mais informações.
Laerte, eles ainda não chegaram, mas são aguardados. A presença dos dois confirmada, tanto da presidente Dilma Rousseff quanto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aqui no Encontro Nacional do PT, que ocorre em São Paulo hoje e amanhã e reúne cerca de 5 mil dirigentes, são delegados do partido, as principais lideranças e que estão reunidos para discutir as diretrizes do programa de governo da campanha de reeleição da presidente Dilma. Aliás, o objetivo aqui é acabar com o Volta Lula, o coro encabeçado por alguns aliados, parlamentares aliados do governo, que iniciaram essa semana claramente o coro pela volta do ex-presidente Lula, que ele encabeçasse então a campanha do PT à reeleição. Agora há até a ideia de nomear o ex-presidente como coordenador oficial da campanha de Dilma e assim conseguir um discurso único do PT para acabar com esse diz que me diz dentro do partido e também entre os aliados. Um outro assunto que foi discutido aqui no início dos trabalhos foi do presidente da sigla, Rui Falcão, que falou sobre o retorno do ex-deputado federal José Genuíno ao complexo da Papuda. Ontem, ele que cumpria a pena por ser condenado no mensalão petista em domicílio por causa de problemas de saúde. Foi uma decisão do ministro e presidente do STF, Joaquim Barbosa. Rui Falcão disse que responsabiliza publicamente Joaquim Barbosa por qualquer eventual problema de saúde que Genuíno sofra. Essa decisão foi feita, portanto, pelo presidente do Supremo. Juliana. Itália julgará a extradição de Henrique Pizzolatto no dia 5 de junho. A informação é da Procuradoria-Geral da República. O governo brasileiro quer a extradição do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, que foi condenado a quase 13 anos de prisão no processo do mensalão petista. Pizzolatto fugiu para a Itália, onde foi preso em fevereiro. Pizzolatto poderá recorrer da decisão que for tomada pelo tribunal, e a corte italiana pode optar por pedir mais informações sobre o caso. O Ministério Público italiano já se manifestou favorável à extradição. Cartórios eleitorais fazem mutirão nesse feriadão prolongado. Os eleitores têm até o dia 7 de maio para fazer a transferência ou a confecção do primeiro título. Para atender à demanda, os cartórios ficaram abertos hoje e também funcionarão no sábado e no domingo, das 9 da manhã às 6 horas da tarde. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, quase 51 mil eleitores procuraram os cartórios nestes dias de horário ampliado. Para fazer o primeiro título, o cidadão deve procurar o cartório eleitoral que atenda o seu domicílio e levar o documento original de identidade e o comprovante de endereço recente. Para a transferência, o interessado deve procurar o cartório correspondente ao seu novo domicílio eleitoral, comprovar a sua identidade e a residência mínima de 3 meses. E, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a votação com biometria será usada em quase 800 municípios brasileiros neste ano. Deste total, 15 capitais usarão um método em que o eleitor é identificado através da impressão digital. O sistema, que tem como objetivo evitar fraudes, já tem quase 19 milhões de eleitores cadastrados. A votação deste ano com biometria servirá, segundo o TSE, como uma experiência para a implantação da medida nos maiores colégios eleitorais do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Juntas, as duas capitais têm 13 milhões de eleitores, o que representa quase 10% do total nacional. A estimativa é de que Rio e São Paulo só tenham voto com biometria em 2018. A Prefeitura afirma que a dengue parou de avançar na cidade de São Paulo. Segundo a Prefeitura, a cidade registrou 3.730 casos até a última quarta-feira. Em nota, a administração municipal afirma que na primeira semana de abril foram registrados 804 casos. E na última semana do mês passado, foram apenas 14 casos. A taxa de incidência da doença na capital paulista está em 33 casos para cada 100 mil habitantes, índice considerado baixo pelo Ministério da Saúde. Mais bairros da Zona Oeste, como Lápis, Jaguaré e cidades como Osasco, estão sofrendo com a doença. E a semana terminou com tempo firme em todo o estado de São Paulo. O frio diminuiu e deu até para sentir um certo calor durante a tarde, principalmente no interior.
Aqui na capital paulista, o sol forte ajudou a esquentar e a máxima chegou aos 26 graus. Será que esse tempo firme continua durante o final de semana? Vamos à previsão para o estado de São Paulo e todo o país com Mariana Armentano. Os meteorologistas voltam a prever temporais amanhã no sul do Brasil. Por enquanto, as pancadas atingem mais o Rio Grande do Sul, principalmente na fronteira com o Uruguai e a Argentina. Já na metade norte do país, as chuvas se concentram desde a capital baiana até os estados do Amapá e do Pará. As máximas chegam aos 26 graus em Porto Alegre, 30 graus em Salvador e 31 no Rio de Janeiro. O tempo seco ainda predomina na região central do Brasil, inclusive aqui no estado de São Paulo. No interior, o sol predomina e faz calor durante a tarde de 30 graus na região de Ribeirão Preto. Já no litoral e também aqui na capital, o sábado começa com muitas nuvens, mas no decorrer do dia, a nebulosidade diminui, o sol aparece com força e não chove. A máxima não passa dos 25 graus em Caraguatatuba e também em Santos. E aqui na Grande São Paulo também não esquenta muito por causa da nebulosidade. Amanhã, mínima de 16 e máxima de 25 graus. No domingo, esquenta mais, máxima de 28. E a semana começa com sol entre nuvens e máxima prevista de 27. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o tempo no Jornal da Gazeta, edição das 10. E vamos ao comentário de cultura com César Job. Um astro pop da música erudita abre a temporada do Mozart em um Brasileiro, terça e quarta-feira na Sala São Paulo. Trata-se do violinista britânico Daniel Hope, que toca um autêntico Guarnieri de 1742. Tem quase 40 anos, mas está nos palcos desde os 11, quando acompanhava seu mestre, o mítico Yehudi Menuhin. Já tocou com todas as grandes orquestras e grandes maestros, mas se apresentou também com Steve Copeland, Sting e Ravi Shankar e ao lado de Mia Farrow e Klaus Maria Brandauer. Do encontro com o astrônomo Carl Sagan, nasceu o interesse pelos mistérios do universo, inspirando o trabalho Spheres, lançado no ano passado. Aqui, ele apresenta em estreia para a América Latina as 4 estações de Vivaldi, transcritas por Max Richter, acompanhado da Orquestra Arte del Mondo, que apesar do nome, é alemã. A temporada do Mozart terá vários destaques, entre eles a Orquestra Filarmônia, regida por Vladimir Ashkenazy, em setembro. O Balé da cidade de São Paulo estreia amanhã no Teatro Municipal 2 novas coreografias no 2º programa da temporada 2014. A inspiração é latina, o tango e o mambo. A apresentação abre com a reprise de Uneven, coreografia do espanhol Cayetano Soto, com música de David Lang. Seguem-se as novas Bandoneon, do argentino Luiz Arrieta, sobre música de Astor Piazzolla, e o Balcão do Amor, coreografia de Itzik Galili, sobre música do cubano Pérez Prado. O balé, dirigido por Iraciti Cardoso, se apresenta com a Sinfônica Municipal, regida por Vitor Hugo Toro, até o dia 7. E só mais uma boa notícia, a partir de amanhã, todos os museus da Secretaria de Estado da Cultura, capital e interior, passam a ter entrada gratuita aos sábados. Aproveitem. Boa noite. Crise na Ucrânia continua na agenda de líderes mundiais. Hoje, o presidente americano Barack Obama e a premier alemã Angela Merkel discutiram a situação do país. O encontro aconteceu na Casa Branca. Juntos, Obama e Merkel afirmaram que a melhor saída para a crise ucraniana seria o diálogo, mas que a Alemanha e Estados Unidos não hesitarão em impor novos embargos à Rússia caso a crise continue. Enquanto isso, na Ucrânia, as Forças Armadas começaram uma operação militar em Slaviansk, no sudeste do país, para retomar o controle da cidade, que já está nas mãos dos separatistas pró-Rússia. Os moradores da cidade estão construindo barricadas pelas ruas para tentar repelir os ataques das forças ucranianas. E agências de notícias divulgaram agora há pouco que 38 pessoas morreram em um incêndio dentro de um prédio em Odessa, cidade portuária do sul da Ucrânia. Segundo o Ministério do Interior ucraniano, o incêndio teria sido criminoso e começou em meio a confrontos entre partidários do governo e militantes pró-Rússia. A taxa de desemprego nos Estados Unidos alcança o menor nível em 5 anos e meio.
O índice recuou 0,4 ponto percentual, passando de 6,7% em março para 6,4% em abril. Com 733 mil pessoas a menos procurando trabalho, a fila de desempregados nos Estados Unidos recuou para 9.800.000, o que, de acordo com o Departamento de Trabalho americano, é o menor índice desde setembro de 2008. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O discurso da presidente Dilma Rousseff em rede nacional nesta semana causou muita polêmica. Em parte porque teve campanha eleitoral, em parte porque foi discurso eleitoreiro. A presidente fez uma grande onda para anunciar um reajuste da tabela do imposto de renda que não passava de reajuste de rotina. Pior que isso, um reajuste que não evita mais um aumento do imposto de renda. O discurso foi de campanha porque Dilma tratou de coisas como o reajuste do salário mínimo em 2016. A presidente disse que vai manter a política de aumentos do salário mínimo. Mas isso é assunto do próximo governo e do próximo Congresso. Logo, é promessa de campanha eleitoral. O discurso foi eleitoreiro porque, primeiro, Dilma anunciou o reajuste do Bolsa Família, o que não precisava fazer em rede nacional. Segundo, porque anunciou um reajuste da tabela do imposto de renda como se fosse grande coisa. E não era nada. A gente soube depois do discurso que o reajuste da tabela do IR para 2015 seria de 4,5%, como tem sido nos últimos anos. Mais uma vez, um reajuste abaixo da inflação, que vem sendo de 6% ao ano em média. Quando o reajuste da tabela é menor que a inflação, a gente acaba pagando mais imposto de renda. Parece confuso, mas não é. A tabela do imposto de renda indica o valor do salário de quem não precisa pagar imposto e, além disso, qual parte do nosso salário paga tanto de imposto. Cada parte do nosso salário paga um imposto diferente, uma alíquota diferente. Mas imagine que a tabela do IR só tivesse um valor de R$1.000, para simplificar. Até esse valor, você não paga imposto. Acima disso, paga. Vamos dizer que você ganhe R$1.000. Portanto, não paga imposto num certo ano. Mas vamos imaginar que, depois de um ano, o valor da tabela continue em R$1.000, mas seu salário foi reajustado pela inflação. Isso é, você não teve aumento real, apenas manteve seu poder de compra, apenas compensou a inflação. Vamos dizer que seu salário subiu para R$1.060. Como a tabela não foi reajustada, você passa a pagar imposto de renda, mesmo não tendo aumento de verdade, só o reajuste da inflação. Como a tabela do IR vem sendo reajustada abaixo da inflação, como a gente já falou, faz 2 décadas, a cada ano que passa, mais gente entra na faixa de renda que paga imposto. E quem já pagava imposto passa a pagar mais. No fim das contas, o reajuste anunciado pela presidente era apenas um truque publicitário. Boa noite. Imposto de Renda 2014. A Receita Federal começou a receber hoje as declarações de contribuintes atrasados que perderam o prazo oficial encerrado na quarta-feira. A Receita também começou a receber hoje as declarações retificadas de pessoas que enviaram o documento, mas precisaram fazer alguma correção. Quem perdeu o prazo tem 30 dias para fazer o pagamento da multa mínima de R$ 165,74 assim que enviar o documento, hein? Caso os valores sejam mais altos, é preciso procurar uma unidade da Receita para efetuar o pagamento. Uma exposição em São Paulo propõe uma discussão sobre as diferentes cores dos brasileiros. Uma reflexão sobre os conceitos estabelecidos para definir os tons de pele de um povo tão miscigenado quanto o nosso. Qual que é a sua cor, Érica? Morena escura, eu acho. Não sei, negra. Eu não sei. Branquinho, meio amarelado, digamos. Mulata. Eu considero branca assim, clarinha, né? Que existe mais escuro, eu queria um pouco, né? Ser mais douradinha, mas a natureza não foi tão gentil. O censo brasileiro classifica a população em 5 grupos diferentes de acordo com um padrão pré-estabelecido de cor de pele: branco, preto, amarelo, vermelho e pardo. Mas em 1976 o IBGE resolveu abrir essa questão para que as próprias pessoas definissem suas cores. O resultado foram 136 tons diferentes, alguns com nomes bem inusitados. Branca suja, morena bem chegada, burguesinha escura. A artista Adriana Varejão escolheu 33 desses nomes de cores de pele e, a partir deles, criou suas próprias tintas a óleo. Ela trabalhou junto a uma fábrica de tintas, onde ela, então,
interpretou essas cores de fato visualmente, né? Porque tudo que ela tinha era uma lista de nomes. Então ela foi lá, agora a gente finalmente sabe qual é a cor de burro quando foge, né? Porque ela produziu essa cor. Um outro resultado da pesquisa é essa série de pinturas do rosto da artista. Em cada uma dessas telas, Adriana Varejão aparece com pinturas de inspiração indígena feitas com as 33 cores da palheta. Ela se apropriou das padronagens e selecionou cada uma dessas cores sobre o retrato. Então você tem um retrato da Adriana com uma cor agalegada ou com a cor morena bem chegada, assim, tatuada sobre o próprio rosto dela. Um exercício que o visitante da exposição costuma fazer é observar os nomes e tentar se encaixar nas cores criadas pela artista. Achou sua cor? Ah, tá difícil. Acho que eu sou puxa pra branca, talvez. Tá um tempo sem tomar sol. Tá um tempo sem tomar sol, mas muito interessante, muito legal mesmo. A gente fica nesse fluxo de não saber exatamente, né? De não se assumir. Então, eu acho que essa discussão é muito pertinente. A exposição Polvo pode ser vista até o dia 17 de maio na Galeria Fortes Vilaça. O endereço da exposição é Rua James Holland, número 71, na Barra Funda. E a seguir, acidente com trens na Coreia do Sul deixa 170 pessoas feridas. Tragédia no Afeganistão. Deslizamento no país mata pelo menos 350 pessoas. Vamos agora a notícias do esporte com Laércio Vieira e Celso Cardoso. O Atlético Mineiro, o atual campeão da Libertadores, é eliminado do torneio continental. E o pior, com gol irregular, Celso Cardoso. Pois é, Laerte, foi um castigo. O gol que eliminou o time mineiro saiu no final do jogo, aos 43 minutos do segundo tempo. E o atacante do Nacional de Medellín estava ligeiramente avançado, configurando impedimento. De qualquer forma, o sonho do Bi se desfez de maneira muito triste. Depois da derrota na partida de ida para o Ceará Atlético Nacional, só a vitória interessava ao Galo. A pressão inicial deu certo, tanto que aos 20 minutos, Fernandinho acertou um lindo chute de perna direita e fez 1-0. O resultado levava o jogo aos pênaltis e quando tudo parecia apontar para isso, os colombianos encaixaram um contra-ataque a 3 minutos do final. Duque, em posição irregular, deixou tudo igual e selou a eliminação do Galo. Final 1-1. Na próxima fase, o time de Medellín enfrenta o Defensor do Uruguai. A informação que você tem é que o Tardelli não gostou da saída e fez até uma declaração no canal de televisão. Você pergunta o treinador. Acho que ele está certo. Acho que ele está certo. Quem tem que responder, quem tem que substituir é o treinador. Ele tem que jogar. E eu já falei para eles e eles sabem exatamente isso. O jogador, para mim, é número. Eu gosto muito de jogadores, mas se o jogador não tiver número, ele sai. Quer dizer, nem um chute no gol, nem uma assistência, nem uma... Para um atacante, é muito pouco. Não tem coração mais triste que o meu. De nenhum atleticano que está me ouvindo agora está mais arrasado do que eu. Até porque o que está indo para casa agora não tem responsabilidade pela lambança e pela cagada que o presidente do Atlético fez. Então nós estamos começando um ano agora. Nós jogamos quase 4 meses ou 5 meses no lixo. Vamos deixar todo mundo em paz. Quando alguém for fazer um comentário de quem é o culpado é o presidente Alexandre Calil, que só começou o ano no dia 1º de maio. E com a eliminação do Atlético, apenas um clube brasileiro segue na competição. É o Cruzeiro, justamente o rival do Atlético, o único representante do país a partir de agora na fase de quartas de final. Todos os confrontos já estão definidos. Veja. Nacional do Paraguai e Arsenal da Argentina se enfrentam em Assunção no dia 7 e em Sarandi no dia 14. O Atlético Nacional da Colômbia recebe o Defensor em Medellín. O local da partida de volta no Uruguai ainda será definido. O Cruzeiro começa as quartas de final jogando fora de casa com o São Lourenço. A decisão da vaga será no estádio Mineirão, em BH.
E o Lanús faz o primeiro jogo na Argentina contra o Bolívar. O confronto decisivo será na altitude de La Paz. Bom, Celso, quais são os seus prognósticos para essas quartas de final da Libertadores? Eu estou vendo aqui que o Cruzeiro pegou uma parada duríssima e ainda por cima, contra o São Lourenço do Papa Francisco. Pois é o time do Papa e que está se transformando num exterminador de times brasileiros. Já eliminou o Botafogo na primeira fase, eliminou o Grêmio agora na fase de oitava de final e pega um Cruzeiro que é campeão brasileiro, mas não faz uma boa Libertadores. Tem se classificado na Bacia das Almas. Quase foi eliminado ainda na primeira fase e agora na fase de oitava de final, com um a menos, contou com uma sorte danada, marcando um gol lá no Paraguai contra o Cerro e depois com o Dagoberto definindo 2-0. É uma campanha decepcionante, Laerte, dos clubes brasileiros. Se esperava muito mais. Uma Libertadores que deve ter aí um time não muito grande ganhando neste ano. É verdade, só a raposa mesmo, né? Bom, pela Copa do Brasil, 5 partidas movimentaram o torneio na noite de ontem. Londrina e Barueri empataram em 0-0 no estádio do Café. O Potiguar de Mossoró foi derrotado em casa pelo Santa Rita de Alagoas por 5-2, resultado que garantiu o time alagoano na próxima fase. O Novo Hamburgo fez 1-0 no J. Malucelli. Já no Distrito Federal, o Sport venceu Brasília e se classificou, enquanto no Mato Grosso, o Inter não conseguiu ir além de um empate com o Cuiabá e vai decidir a classificação para a próxima fase em Porto Alegre. Veja os gols. Fora de casa, o Sport Recife venceu Brasília por 3-1 e a vitória com 2 gols de diferença garantiu a equipe pernambucana na segunda fase da competição. Leonardo, Augusto César e Ananias marcaram para o Sport. Kaká descontou, mas o gol não assegurou o jogo de volta ao Brasília. Na próxima fase, o Leão encara o Paysandu. O primeiro jogo será dia 15 deste mês no Mangueirão. Na Arena Pantanal, o Inter visitou o Cuiabá e deve ter se surpreendido com o futebol do time da casa. O Washington, aos 24 do segundo tempo, pegou de primeiro o cruzamento da esquerda e abriu o placar. Quase no final da partida, Rafael Moura, em posição normal, salvou o time gaúcho. No jogo da volta, um empate sem gols classifica o Inter. 2-2 ou igualdades maiores colocam o Cuiabá na próxima fase. O brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa pode ser envolvido em uma transação milionária. O jogador que preferiu defender a Espanha na Copa do Mundo e que vive grande fase no Atlético de Madrid está sendo negociado com o Chelsea, de acordo com a imprensa europeia. Segundo os jornais ingleses Daily Mirror e The Sun, o espanhol Mundo Deportivo e o italiano Gazeta dello Sport, Diego Costa será anunciado como reforço do Chelsea após a decisão da Liga dos Campeões. O Atlético de Madrid receberia 120 milhões de reais pelo jogador, enquanto Diego Costa teria acertado salários de aproximadamente 500 mil reais por semana. Um jogador do Chelsea ainda poderia ser incluído na negociação. Os nomes especulados são os do goleiro Courtois, que já está no Atlético por empréstimo, e do atacante Fernando Torres, revelado pelo Clube de Madrid e ídolo da torcida espanhola. Consegue imaginar, Laerte, 500 mil reais por semana? É bastante grande. É uma cifra muito alta, claro, que acaba também coroando o bom momento que vive o Diego Costa. E ele vai jogar na Copa? Sim, Possivelmente pelo será menos convocado essa pela expectativa. Espanha. Sim, exatamente, defendendo a seleção da Espanha, ele que vive o melhor momento na carreira. Campeonato Brasileiro acontece nesse final de semana, a terceira rodada da competição. E 4 jogos abrem a jornada neste sábado. Acompanhe. Amanhã, 6h30 da noite, o São Paulo encara o Curitiba no Pacaembu. No mesmo horário, o Atlético Paranaense enfrenta o Cruzeiro em Brasília e na Vila Belmiro o Santos tem compromisso com a equipe do Grêmio. Às 9h, o líder Fluminense tem pela frente o Vitória no Maracanã. No domingo, às 4 da tarde, tem Bahia e Botafogo na Arena Fonte Nova. O Internacional mede forças com o Sport Recife no Beira-Rio. O Criciúma faz o clássico estadual diante do Figueirense no Heriberto Ulce. O Palmeiras vai ao Rio de Janeiro visitar o Flamengo no Maracanã. Às 6h30 da noite, o Atlético Mineiro joga contra o Goiás no Independência e, fechando a rodada, a Chapecoense recebe o Corinthians na Arena Condá. E faltando pouco mais de um mês para a Copa do Mundo, o Brasil ainda corre contra o tempo para deixar tudo pronto para o Mundial, Celso. E muitos brasileiros vão fazer da Copa uma fonte de renda e estão investindo na confecção de produtos temáticos.
É o caso de Jarbas Carlini, que faz réplicas da Taça do Mundial. A Taça da Copa do Mundo, o objeto de desejo dos 32 países que participarão da competição. Apenas o capitão de uma das seleções poderá levantá-la. Uma honra reservada para poucos. Mas para o mecânico Jarbas Carlini, ter uma taça nas mãos é algo comum. Aí na Copa de 94, lá nos Estados Unidos, no Rose Bowl, ele dá a volta por cima, ele ergue a taça com muita emoção e aquilo bateu forte no meu coração. Eu falei, pô, tem que ter uma taça dessa, eu vou fazer uma taça dessa e consegui realizar. Demorou uns 3 meses para fazer a primeira, porque é no detalhe assim, mas ficou muito bacana. Carlini reformou uma sala nos fundos de sua casa para ter espaço para confeccionar as réplicas. O mecânico de 46 anos diz que, atualmente, com a proximidade da Copa no Brasil, ele faz cerca de 50 troféus por semana. Eu acredito que nós vamos chegar a umas 2.000, 3.000 taças assim, para o povo brasileiro, para o Mundial. Quem for apaixonado por futebol vai ter a taça. Carlini diz que acredita que o Brasil vai conquistar o hexacampeonato nesta Copa. E se depender da sorte dele, isso tem tudo para acontecer. Eu uma vez fui num hotel onde estava a seleção, tentei a sorte de encontrar com um grande jogador da seleção. E logo quem passa na minha frente, ali, o pensamento positivo, o Neymar. Quando ele viu a taça, ele dando entrevista assim, ele ficava olhando assim, ó, será que esse cara vai me presentear com essa taça? E eu não, eu fui lá, eu falei para ele, pô, eu te dou outra outro dia, mas essa daqui, cara, você vai autografar para mim. Aí ele autografou, eu trouxe para casa, eu guardo como uma relíquia aqui em casa. E a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou hoje que será proibida a venda de cerveja nas imediações do estádio do Maracanã em dias de jogos da Copa do Mundo no Brasil, entre 12 de junho e 13 de julho. A proibição valerá para os 7 dias em que o Maracanã receberá jogos da Copa. Durante o anúncio das medidas, o prefeito Eduardo Paes informou também que decretará 3 feriados durante a Copa, todos em dias em que terão jogos da Copa da cidade. Nos dias 18 e 25 de junho, haverá feriado parcial, a partir do meio-dia. Já em 4 de julho, o dia em que o Maracanã receberá uma das partidas das quartas de final, o feriado será total na cidade. Só assim mesmo para a cidade andar. Medida de bom senso, né, Celso? Claro. Ajuda no trânsito e evita também essa bebedeira dos torcedores no entorno do estádio. Né? Verdade. Celso, muito obrigado. Boa noite, até segunda. Juliana. Acidente com trens na Coreia do Sul deixa 170 pessoas feridas. O acidente aconteceu por volta das 3h30 da tarde, horário local. Um trem da linha 2 do metrô de Seul, capital da Coreia do Sul, bateu na traseira de outro que estava parado em uma estação. De acordo com autoridades locais, apesar do grande número de passageiros, as pessoas não se feriram com gravidade. Muitas sofreram escoriações leves e foram levadas para hospitais próximos, onde receberam atendimento médico. Deslizamento no Afeganistão mata pelo menos 350 pessoas. Outras 2.000 estão desaparecidas. O deslizamento aconteceu na província de Badakhshan. Fortes chuvas atingem a região há uma semana. As operações de resgate contam com a ajuda das Nações Unidas e de forças militares da OTAN. Porém, o acesso à área por meio de rodovias é restrito e o solo não aguenta a presença de máquinas pesadas. Segundo autoridades locais, cerca de 700 famílias já foram retiradas das áreas de risco. Na Casa Branca, o presidente Barack Obama se prontificou a ajudar a população. Em seu pronunciamento, disse que apesar das tropas americanas estarem sendo retiradas do país, o compromisso com o Afeganistão continuará. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Desde o começo do ano, entrou em vigor a nova Lei Anticorrupção, ou Lei da Empresa Limpa, instrumento específico para a prevenção e combate à corrupção no Brasil. E para falar das chances de sucesso dessa nova norma legal, recebemos hoje o Procurador de Justiça, Marco Vinícius Petreluzzi, que foi secretário estadual da Segurança Pública em São Paulo. Muito obrigado, doutor Petreluzzi. Obrigado, por estar conosco. Eu quero até mostrar o seu livro, Lei Anticorrupção, Origens, Comentários e Análise da Legislação Correlata. Esse é um livro que, com certeza, o doutor Petreluzzi vai nos falar sobre ele, feito em conjunto com Rubens Naman Rizek Júnior. Bom,
É um livro que se encontra nas livrarias? Se encontra. Está de fácil acesso? Se encontra. Foi lançado a semana passada, né? Então tem um tempo assim até se adequar, mas já se encontra, como se diz, nas boas casas do ramo. Tá ótimo. Bom, lei anticorrupção, eu confesso que é assim, mais ou menos espantoso, né? Precisar uma lei anticorrupção. Agora, a pergunta, né, as leis que nós já dispomos não eram suficientes? Porque eu não vi um grande entusiasmo, nem no poder público, nem nas empresas, e nem no cidadão comum, quando tudo isso foi publicado. O que é isso? Na verdade, Maria Lídia, até essa foi uma das razões pelas quais eu e o Rubens nos animamos a escrever sobre essa lei. Porque a maioria das pessoas não tinha muita noção, mas de repente apareceu isso, aí um dizia, não, foram as manifestações, foi isso, foi aquilo e tal. E, na verdade, esse é um tema internacional. O Brasil editou essa legislação porque assumiu compromissos internacionais para ter uma determinada legislação anticorrupção. Então, não basta ter legislação que alcance o funcionário público, que alcance o político, que alcance uma outra pessoa qualquer que participe de corrupção. Precisa ter uma lei específica para a empresa, porque a empresa, dentro da legislação que existe hoje, ela fica meio imune. Então, vamos imaginar, nós estamos vivendo aí escândalos, Alstom, Siemens, etc. As empresas dizem o seguinte, não, isso foi o diretor, isso foi não sei quem, etc. E hoje no concerto internacional se tem uma decisão do seguinte, se a empresa se permitir envolver, não precisa nem ter tido uma decisão da diretoria da empresa, e essa é uma das grandes novidades dessa legislação, mas se alguém, em nome da empresa, pratica um ato de corrupção, ela vai ser punida. E vai ser punida com penas... Pessoalmente? Vai ser punida no seu patrimônio, porque a empresa é o patrimônio. E essa lei admite que se multe a empresa administrativamente em até 20% do faturamento bruto anual, que é uma enormidade, né? Isso começa nos Estados Unidos, né? Ainda na década de 80, quando, por conta do escândalo do Watergate, se faz investigação atrás, como que o dinheiro chega nos partidos, etc., e descobriram que várias empresas americanas pagavam propina para funcionários públicos estrangeiros. Isso gerou discussão, legislação, e depois dessa legislação, os Estados Unidos briga para que todo mundo comece a seguir essa linha, punindo as empresas e punindo as pessoas. Esta é a origem dessa lei. Quer dizer, não teve nada a ver com manifestação, nem com vontade deste ou daquele governo. Ela já estava em andamento. Ela já havia um compromisso internacional do Brasil nessa direção. Agora, trazendo para os tempos atuais, realmente o que nós estamos com uma enxurrada de denúncias. E sempre se fala dos corruptos, né? Realmente é muito raro apontar-se o corruptor com muita clareza, coisa que atualmente já vem acontecendo, o nome das grandes empresas sai no jornal, eles negam tudo até o último momento, mas isso é, de alguma forma, algo que sugere um avanço. Não, né? O olhar para o corruptor e, com a lei, a possibilidade de uma punição ao corruptor. Mas aí entra a indagação e fiscalização. Né? Essa é uma lei, ela tem sanção, que está prevista, foi dita agora. Mas e a fiscalização? Quem é que promove? É o poder público? O poder público tem interesse em criar mecanismos que impeçam, que se locupletem no desvio de dinheiro público, como a gente vê atualmente, milhões, até bilhões de dinheiro desviado? Então, mas hoje em dia, Maria, nós temos que ser mais otimistas, porque você tem várias instituições cuidando disso. Inclusive, aqui no caso, como eu te disse, as sanções são administrativas. Porém, o Ministério Público, se o poder público não tomar providência, ele pode agir. Ele é previsto na lei para poder agir. Eu acho que ainda existem alguns problemas. Nós temos... Essa legislação ela é muito avançada, ela cria coisas novas no direito brasileiro e ela ainda não está sistematizada com o resto. Nós precisamos dar um passo à frente. A maioria das legislações mundiais, elas obrigam as empresas, as grandes empresas que contratam com o poder público, a ter sistemas internos de controle, compliance, que eles chamam. Ainda no Brasil, isso não existia. E, por conta dessa lei, isso vai ser necessário. Mas precisa adequar isso com as outras leis que nós temos. Então, eu acho que nós estamos no início de
de um tema bem interessante. Acho que o Brasil está avançando nisso. Eu trabalho já há bastante tempo com esse tema. Trabalho com a aplicação da lei de improbidade, que atinge mais os agentes públicos. E posso te dizer que hoje nós estamos numa situação razoável de aplicação das leis. Lógico, não é o ideal, nós temos muito para avançar, mas eu acho que eu vejo com otimismo, embora faça críticas, acho que a gente precisa avançar em algumas coisas, mas eu acho que nós estamos num bom caminho. Esse é um livro que pode, para encerrar, auxiliar o homem público, empresários, pessoas que queiram se inteirar, porque sempre a linguagem da lei é complicada, né? Para e entender bem a aplicação, sobre a aplicação dessa lei. É um livro que ele é didático. Ele é acessível, ele tem uma parte mais técnica, um pedacinho um pouco mais técnico, dedicado a quem trabalha no tema, mas nós discutimos muito com a editora, que é uma editora grande, a Saraiva, justamente essa questão. Quer dizer, eu acho que qualquer pessoa que está na política ou que está numa empresa que atua com o poder público, o livro vai ser interessante e atual. Muito obrigado, doutor Petreluz. Eu que agradeço. Uma boa noite. O Jornal da Gazeta termina aqui. Bom, a edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até daqui a pouco. E o Jornal da Gazeta volta amanhã às 19 horas. A gente se encontra daqui a pouco. Até lá. Hoje, 10h30 da noite no Todo Seu, tem a gastronomia requintada do chefe Cláudio Correia.